Nós merecemos, depois de meses e meses a fim, em que vimos os nossos portfólios cair, em que continuámos a investir, mesmo quando muita gente falava que Bitcoin podia ir aos 15 mil, 12 mil, 10 mil, 9 mil, até ouvi dizer 3 mil, ok? Nós continuámos resilientes, nós persistimos, nós continuámos a acreditar nos fundamentos, nós focámos-nos e neste momento merecemos mesmo. Aqui uma palmadinha aqui nas costas, BTC ter passado uma estrutura muito difícil, que é os 30 mil dólares, e seguramente acredito que daqui para a frente as coisas vão mesmo melhorar. Mesmo que tudo pior e tudo descambe, este dia é só dos bulls e é para nós comemorarmos em força, caraças, em força! Vamos a isso, a mais um episódio, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Swift. Pessoal, já perceberam obviamente que eu estou bastante animado. Mas eu acho que há motivos para isso. Portanto, o meu entusiasmo é de facto evidente. No episódio passado, lembra-se qual foi a imagem que eu pus? Eu pus Respect the Pump, ok? Portanto, eu achava mesmo que as coisas iam continuar e nós neste momento podemos de facto estar no início de algo muito mais agressivo. E eu vou explicar porquê neste episódio, porque é que eu acho que o preço de BTC pode de facto até surpreender nos próximos dias, quiçá semanas. É tudo na base da opinião, nada disto é aconselhamento financeiro, como é óbvio, mas fico feliz porque quando vendia as cripto, as altcoins, vendi em alta, estive a acumular em baixa. Neste momento parei a acumulação porque acima dos 30 mil, sinceramente não vou comprar, acho que já, como eu disse no último episódio, estou 90% do mercado dentro e evidentemente queria estar mais, mas as coisas são mesmo assim. Ter um plano para os dois rumos significa exatamente nunca ter a perfeição, mas eu vivo bem com isso. Portanto, vamos ver, ainda com tranquilidade, atenção, não vamos entrar em euforias, isso que pode ser um bocadinho contraditório com a introdução que eu fiz, mas isto é só mesmo aquele entusiasmo momentâneo. O foco deve-se manter, ter um plano, muita tranquilidade e sabermos aquilo que estamos a fazer. Pessoal, vamos então explicar tudo aquilo que levou a este pump. Para quem há pessoas que obviamente já sabem, outras não, mas fiquem até ao final do episódio que há aqui coisas que seguramente vocês ainda não sabem. Um dos motivos principais teve a ver logo com declaração... Não, antes disso, o motivo principal foi aquele fake pump que nós tivemos devido à aprovação do ETF momentânea, certo? Devido àquele erro da Cointelegraph, que depois soubemos que foi falso. Mas foi um aperitivo, por causa que eu tinha posto, isto foi só um aperitivo, preparem-se, não é? Do que aquilo que poderá ser. Porque eu já estou a falar como nós já tivéssemos um ETF aprovado, porque eu basicamente acho que nós já temos um ETF aprovado, falta apenas o preto no branco. Mas é mesmo só um aperitivo. E aquilo que aconteceu agora foi que a própria SEC, a senhora Esther Pierce, que que pertence à comissão, é um dos membros da SEC, atenção que ela é ligada aos republicanos, portanto claramente pró-cripto, neste caso os republicanos estão mais virados para as cripto ou apoiar as criptomoedas, vai referir que não compreende como é que um ETF de spot ainda não foi aprovado. Vamos ouvir as suas declarações, são curtinhas e vamos já perceber. And I can't say whether or not the commission is ready to approve a Bitcoin exchange traded product. I've been thinking we should approve one for the last 5 years. So the logic for why we haven't has always mystified me. The court case obviously is an important factor in the landscape, but I can't guess as to my colleagues' approach to this topic. Ela diz que não entende como é que o ETF de spot da Bitcoin ainda não foi aprovado. Há 5 anos que já devia ter sido aprovado. Portanto, estamos a falar de alguém que pertence à SEC. Isto vê-se claramente que dentro daquela estrutura as coisas não estão muito calminhas, não é? Deve estar muito caliente, aquelas discussões devem ser muito ativas e é claramente uma fratura política aqui que está em cima da mesa. É o que eu digo, há muito tempo que eu acho que esta decisão do ETF deixou de ser racional e passou a ser um pouco emocional. Porém, ontem foi um dia muito importante. Porquê? Nós já sabíamos de tudo aquilo que aconteceu no passado, mas ontem foi um passo em frente determinante que provavelmente deu a confiança a muita gente para começar a entrar no mercado. Porque foi dado o denominado, deixa eu ver se eu não me engano,
CUSIP, é assim que se diz, é um número, digamos assim, de registro, em que basicamente o iShares Bitcoin Trust, que é o ETF de spot da BlackRock, ou seja, a primeira coisa que nós devemos aqui concluir é que só está em cima da mesa a aprovação do ETF da BlackRock, não é só estar em cima da mesa, é o que está em primeiro lugar, ou seja, foi o primeiro a ter um número de identificação, que ocorreu no Depository Trust Clearing Corporation, que lidera negociações de Nasdaq. E o que é que consiste esse número? Atua como um identificador único para títulos, sendo essencial no momento da emissão e liquidação de negociações. Este CUSIP é um sistema de identificação de valores mobiliários usado nos Estados Unidos e no Canadá. Ele fornece um número exclusivo e alfanumérico para identificar títulos financeiros, como ações, títulos e outros ativos financeiros. E isso, meus amigos, é muito importante, porque tal como diz aqui o Kim Yong-ju, é como se fosse o bilhete de identidade do ETF de spot da BlackRock. Portanto, sem isto não teremos ETF. Portanto, ao ter isto, é os preparativos, claramente, para a abertura e aprovação desse ETF. Além disso, a BlackRock disse já à SEC que vai começar a comprar Bitcoin para o seu ETF de spot de BTC. Porquê é que isto acontece? Obviamente, quando um ETF de spot é lançado, certo? Eles têm que ter Bitcoin na carteira para os investidores que querem comprar Bitcoin via fundo, via ETF de spot, para poder ser vendido, certo? Portanto, a coisa não é abrimos isto e depois, mas eu quero comprar 10 BTCs. Mas não temos, espera um bocadinho, fica aí na fila que a gente já vai ali comprar no mercado e já lhe traz, está bem? Não, obviamente que a BlackRock já tem que ter na sua carteira Bitcoins preparadas para a venda. Há quem diga que há muito tempo que a BlackRock está a comprar Bitcoin. Eu não sei se é assim verdade. Porquê? Porque nós estamos a falar de entidades que são reguladas e são controladas. Portanto, se os relatórios e contas são públicos, até que ponto é que não estaria lá, tem que ter lá obrigatoriamente a compra de Bitcoin. E pelo menos aquilo que se sabe, a BlackRock não tem Bitcoin, ou pelo menos não tinha Bitcoin até recentemente, ou pelo menos até ao último relatório de contas. Portanto, aqui está o texto, digamos assim, em que BlackRock posiciona-se como um Seed Capital Investor, que é exatamente uma sementeira, digamos assim, de Bitcoin para os investidores neste ETF. Agora, o Eric Balchunas, que é o analista sénior de ETFs da Bloomberg, disse, e muito bem, a sementeira normalmente não representa muito dinheiro, apenas o suficiente para trazer o ETF a funcionar. Então eu não leria isto como oh my god, BlackRock está a comprar uma tonelada de Bitcoin, mas se o facto deles fazerem isso e divulgarem mostra mais um passo no processo de lançamento. Ou seja, é um aperitivo, é o preparar, ok? A tonelada de capital que pode entrar no mercado via BlackRock ainda não chegou. E quem o diz é algo que tem uma reputação claramente acima da média e qualquer suspeita. Outro aspecto muito importante, nos Estados Unidos, para a compra, por exemplo, de Bitcoin, muitas vezes as instituições utilizam a Coinbase Premium Index. E vocês podem reparar, simplesmente disparou. Mas simplesmente disparou, ok? Portanto, há uma clara aposta de aquisição de Bitcoin nesta fase. Isso está, obviamente, a justificar a subida do preço de BTC. Além disso, não é só spot. Nós, neste momento, estamos a ver também o Open Interest a disparar e o volume aumentou 233% em futuros em apenas 24 horas para atingir os 87 bilhões de dólares. Ou seja, estamos a ver entrada de capital de todos os lados, de spot, de futuros, mas também de options. Options significa que é os big players, meus amigos. Eu não faço options, tu provavelmente também não fazes options. Há uma ou outra plataforma que permitem options para a compra de Bitcoin, que é para os puts e para os calls, ou seja, os puts é para subida, calls é para descida. E aquilo que nós podemos ver é que o Open Interest nas call options atingiu os 10 bilhões de dólares. E no pico de 2021, certo? No pico do bull run, o máximo foi 9,9 bilhões de dólares. Nós estamos a sair... Ou há quem diga que já estamos no bull market e nós neste momento já batemos esse pico. Ou seja, isto já não vai ser aquilo que eu já vos disse há algum tempo e vocês também têm lido isso seguramente noutros sítios. Este ciclo vai ser um ciclo institucional.
não vai ser um ciclo apenas alimentado pelo retalho. O retalho sim irá aparecer, como é óbvio, mas vai ser acima de tudo ter como grande protagonista o grande capital. E isto obviamente que nos faz levantar certas questões. Até que ponto certas previsões absurdas, que achamos que são absurdas, como Bitcoin a $1 milhão, ou a mais, não é? Que temos ouvido falar nos próximos anos, até que ponto não serão concretizáveis. Portanto, nós vamos ver algo que nunca foi visível em Bitcoin. Portanto, Bitcoin nunca passou por isto. Eu sei a situação toda macroeconómica, mas se neste momento Bitcoin está a provar é que consegues ser imune a tudo aquilo que está a acontecer, porque de facto é um bem, é um ativo com umas especificidades únicas e que acredito que funcione muito bem como hedge, seja como retalho, mas também como capital institucional. O target para options traders de Bitcoin no primeiro quarto de 2024 pode levar Bitcoin a cerca de $50 mil. Portanto, estamos a falar de valores muito altos, de facto, numa situação de pós-aprovação também de ETF de Bitcoin. Também dizer que, obviamente, toda a gente que estava a shortar, porque era uma resistência muito importante, a zona dos $30 mil, mas como eu já vos tinha dito no último episódio, já tínhamos lá ido 1, 2, 3 vezes, e quanto mais vezes vamos bater naquela resistência, maior a probabilidade de nós perdermos, de nós batermos essa resistência. Então o que aconteceu? Ontem foram liquidadas $275 milhões em shorts. Hoje já vão em $115 milhões em shorts, portanto muito dinheiro, pessoal, a ser destruído ao nível das shorts. E obviamente que isto também tem um efeito de subida de preço, porque o pessoal começa a shortar cada vez com mais intensidade, até que depois apercebe-se que o preço começa a subir e tem um efeito de bola de neve e faz disparar exatamente o preço. Outro aspecto muito relevante é que Bitcoin já estava a ser o melhor ativo de 2023 e neste momento Bitcoin subiu cerca de 100% e está a ultrapassar os 7 magníficos das empresas tecnológicas, ok? Peço desculpa, está a ultrapassar 5 dos 7 magníficos das empresas tecnológicas. Isto é de facto de relevo e eles estão a ter um ano muitíssimo bom, mas Bitcoin está a conseguir ultrapassar essas high-techs. Outra questão que eu acho que merece aqui destaque. O Tribunal dos Estados Unidos confirma a decisão favorável à Grayscale e a SEC terá que reavaliar pedido de ETF de Bitcoin. Já tínhamos falado também sobre isso no passado, mas na última segunda-feira, dia 23, o Tribunal de Apelações para o Circuito de Distrito de Colômbia dos Estados Unidos emitiu um mandato formal a fim de fazer valer a sua decisão de agosto que determinou que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos reavalie o pedido da Grayscale para converter o fundo Grayscale Bitcoin Trust cerca de $17 bilhões num ETF de Bitcoin em spot. A decisão final, amplamente esperada, vem dias depois da SEC afirmar que não iria recorrer da decisão que favoreceu a gestora de ativos, tal como nós dissemos no episódio anterior. Com isso, caso se encerre, o regulador americano terá que reavaliar o pedido da gestora. Assim, a agência poderá optar por aprovar o pedido da Grayscale ou talvez rejeitá-lo por outros motivos. Vou ficar tremendamente surpreendido se vir um ETF de spot da BlackRock a ser aprovado e o da Grayscale ser rejeitado, ainda por cima depois do tribunal ter dado razão à Grayscale e a SEC ter rejeitado. Porém, registado com o bilhete de identidade, digamos, com certidão de nascimento, está apenas o ETF de spot da BlackRock. Avançamos. Obviamente que a Grayscale não é bastante experiente nisto e percebe aquilo que deve fazer para ir ao encontro dos seus intuitos e já se está a posicionar para o ETF de spot de Ethereum. Portanto, se nós tivermos então o ETF de spot aprovado de Bitcoin, depois da decisão judicial que houve favorável à Grayscale, tendo em conta que também existe já um ETF de futuros em Ethereum, não faz qualquer sentido não ter um ETF de spot em Ethereum. E isto também pode depois catapultar o mercado, nomeadamente as altcoins, porque Ethereum continua a ser rei ou rainha das altcoins, pode levar a valores bastante elevados. Também dizer que a Coinbase está neste momento preparada para fazer as suas alegações finais, portanto a proposta final para tentar de vez eliminar as acusações da SEC. Portanto, na próxima terça-feira
segunda-feira, ela vai então apresentar exatamente a sua argumentação para se defender. Diz que a empresa está pronta para sublinhar 2 argumentos jurídicos. O primeiro, que os tokens negociados não representam contratos de investimentos e, portanto, títulos. E a outra é que a SEC está a violar a doutrina das questões principais que descreve a relação entre os reguladores e o Congresso. Portanto, são situações jurídicas, mas tendo em conta o desfecho do caso Ripple, acho muito difícil a SEC ganhar esta luta na Coinbase, porque era das lutas todas que a SEC estava a ter, era daquelas que os argumentos eram mesmo muito fraquinhos, e a Coinbase, acho que se tiver um juiz imparcial, vai claramente ganhar esta batalha judicial. Vamos então falar sobre o mercado. Meus amigos, nós tínhamos visto... Nós tínhamos então falado no último episódio deste suporte, que era aqui esta zona aqui dos 29, 30 mil, 31 mil dólares, que eu acho que é tão importante como esta estrutura que nós tivemos aqui em julho de 2018, peço desculpa, em 2018, quando o preço rondava os 3 mil dólares, e quebrarmos essa zona. Eu lembro perfeitamente, toda a gente dizia que ia shortar esta zona e que seria uma resistência meio, nós rebentámos por ela primeiro exatamente através de um short squeeze, e aquilo que eu acho que nós estamos exatamente na mesma zona. Portanto, é factual que nós nunca perdemos a zona dos 25 mil dólares. Portanto, nós nunca fizemos um denominado baixo mais baixo, ok? O que nós fizemos foi uma lateralização. Eu não vou chamar a isto duplo fundo, porque o duplo fundo normalmente aplica-se quando o mercado está em queda, mas uma validação da conquista da zona dos 25 mil dólares, que era também, efetivamente, uma zona muito importante. Agora, aquilo que nós estamos a ver é que quebramos essa zona aqui dos 30 mil dólares, mas, fica aqui já o aviso, não validamos. Para validarmos esta zona, temos que fazer suporte. Temos que fazer suporte tal como aconteceu na zona dos 25 mil dólares. E isto ainda pode ser um fake out, meus amigos, ok? Vamos dizer as coisas como são, apenas baseado só em análise técnica, ainda pode ser um fake out. Vamos imaginar que faltam 5 dias para acabar a semana. Vamos agora imaginar que o preço começa a cair, e será uma vela de rejeição muito feia. E toda a gente já vai depois falar novamente que vamos abaixo dos 20 mil dólares e essas coisas todas, certo? Também dizer que eu gosto, efetivamente, quando as pessoas reconhecem que estão erradas. Havia muitas pessoas a dizer que o mercado ia para valores muito mais baixos e que nunca iria passar os 30 mil dólares. E uma pessoa que eu sigo há muito tempo, que é o Nicholas Merton, que tem um canal do YouTube que eu gosto, mas ele tinha sido das pessoas mais bearish dos últimos tempos. Eu confesso que até deixei de o seguir, porque era sempre a mesma coisa, sempre a dizer que íamos muito para baixo e não sei o que dizer que mais. E ele, felizmente, que deu o braço a torcer. Tendo negociado bem ao longo de uma década, diz ele, é difícil admitir, mas erramos em Bitcoin. Ainda não estou convencido de que temos condições para o mercado em alta, mas devo compartilhar o meu respeito com aqueles que esperavam uma quebra acima dos 31 mil dólares e mantiveram as suas convicções. Por causa disso é que eu sempre defendi um DCA evolutivo, posicionando-me quando o mercado estava em baixa, porque nós não conseguimos dominar o futuro, e quem normalmente tem uma visão muito só para um lado, as coisas podem de facto correr mal. Convém estar sempre preparado para todo tipo de cenários, ter capital para investir caso o mercado caia, posicionarem-se numa fase em que o mercado já caiu bastante, porque mais cedo ou mais tarde a coisa vai melhorar. Portanto, parabéns ao Nicholas Merton porque reconheceu que errou, e muita gente estava a olhar para esta zona, para esta barreira dos 30 mil, para efetivamente virar para bull. Não sei se é isso que vai acontecer, e acho que ainda precisamos de validar este como suporte, mas acredito que sim, que muitos ursos, entre aspas, vão neste momento converter-se para bulls ao nível de Bitcoin. E, como vocês obviamente já constataram, este Head and Shoulders, que há muito tempo tinha sido aqui falado como uma possibilidade, foi invalidado. Portanto, o target deste Head and Shoulders neste momento já não existe, é a zona dos 19 a 20 mil dólares, mas o target deste Head and Shoulders invertido, que foi formado em 2022 e início de 2023, continua, e o target é mais ou menos aqui nesta zona entre os 37 a 40 mil dólares. Portanto, e nós não estamos muito longe de atingirmos esse valor. Vai ser muito importante então validarmos esta zona toda como suporte, a zona dos 30 mil dólares, e se o fizermos, acredito que sim, 40 ou mais, nós podemos ir independentemente do tempo que demora. Lembrar apenas aquilo que eu tenho referido já há muito tempo também: bull market acima dos 25 mil, zona de acumulação entre os 25 mil
e de 18 mil, bear market 14 mil a 15 mil. Portanto, eu acho que é efetivamente bom. Eu tinha também falado que nós estávamos a fazer uma nova página quando quebrámos esta linha de suporte e efetivamente fizemos uma correção, mas aqui confesso que eu achava que até poderíamos ir um pouco mais abaixo, também tenho que dar o meu braço a torcer, porque parecia-me uma nova página que tinha sido aberta para Bitcoin. Podíamos consolidar, é verdade, e foi exatamente isso que aconteceu, e depois então começámos a quebrar o mercado. Também dizer que um dos motivos pelo qual o mercado está a subir é que está a haver uma conversão bastante forte de USDT em Bitcoin e obviamente outras altcoins. Nós estamos a perder aquele triângulo simétrico que aqui está em USDT.D, que eu até pensava que iríamos ter uma reação, ainda ontem estava a dizer isso no meu primo, que poderíamos ter uma reação aqui nesta zona de suporte, mas não. Hoje rebentámos por ela, passámos por ela, parecia faca quente em manteiga, reparem bem, foi mesmo muito forte. Depois de perdermos esta linha amarela, já aqui tinha dito também, que acreditava que nós podíamos ir mais abaixo, mas não estava à espera de quebrarmos já, logo à primeira, num único dia, esta linha de suporte a branca. Claro que ainda falta algumas horas para fechar o dia, e podemos ainda ter um bounce e fechar cá em cima, mas se nós fecharmos abaixo, vamos ver se vamos ter um bearish retest que seria bastante bom para o preço de Bitcoin e para todos os ativos. Mais uma vez lembrar também aquilo que eu já tinha dito, que esta zona de $1 trilhão era muito importante e este gráfico prova que nós estamos a ter capital fresco a entrar em Bitcoin. Porque reparem, já subiu cerca de 23% neste mês, portanto isto é capital fresco aqui a entrar e é bastante positivo para BTC. Surpreendentemente, Bitcoin está a subir quando o dólar está relativamente forte, ou seja, isto é uma consolidação em alta, portanto isto para mim é uma bull flag com tendência de continuação de alta. E isto significa que o movimento, estamos num sentimento adverso, ou seja, no par dólar isto de facto não é muito favorável, mas gosto de ver Bitcoin de facto a ser resiliente para com o dólar em alta. Imaginem que se o dólar estivesse a cair. Por fim, uma das minhas maiores dores de cabeça neste momento. Ainda não é, mas vai ser, não tenho a mínima dúvida. Eu, por norma, penso muito nas coisas quando tomo decisões estruturais no meu portfólio. Não faço a coisa de ânimo leve. Não é um impulso em que eu acordo de manhã e digo assim, vou fazer isto. Não. Analiso muito, penso muito, reflito muito, durmo 1, 2, 3, 4, 5 dias até decidir o que vou fazer, preparo-me para isso. Eu já há muitos meses que eu ando a falar que há um target para mim ao nível da dominância que eu posso converter Bitcoin em altcoins. Exatamente esta zona que aqui está, por retrações de Fibonacci que eu já aqui expliquei, não vou estar aqui a falar sobre isso. Agora, eu não sei se é boa ideia nesta altura, porque se nós tivermos a aprovação do ETF de spot da BlackRock e que pode ser ainda esta semana, há quem fale que seja nos próximos dias, se calhar até quando fores ver este episódio, se calhar até já foi aprovado, não faço ideia, mas até pode acontecer. Nós podemos ver o preço disparar de BTC de uma forma muito expressiva. Se vocês acham que Bitcoin passou dos 27 mil, 28 mil aos 34 mil e que neste momento vamos ter um buy the rumor sell the news, eu não acredito. Eu não acredito. E porquê? Porque nós tivemos um pump monumental de Bitcoin no espaço de minutos, subiu cerca de 7 a 8% no espaço de minutos. Aquilo foi o quê? 5 minutos, 10 minutos? Só com a falsa notícia da aprovação do ETF. Em 5 minutos nós subimos 8%. Agora imaginem o que é ao fim de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 12 horas, 24 horas. Certo? E evidentemente nós depois vamos ter uma retração, vai ser para ver pessoal a tirar lucro, mas isso faz parte da viagem. Eu estou a olhar para este target com muita atenção. Não sei o que é que vou fazer ainda, depois provavelmente irei, obviamente que vou dizer na minha comunidade privada em primeiro lugar, mais tarde direi-vos a vocês, mas muita atenção a esta linha também de suporte que aqui está, aqui a branco, porque foi a linha de suporte também que nós quebrarmos no anterior ciclo e foi a partir daí que nós quebramos essa linha de suporte diagonal e que depois, com mais tempo, menos tempo, as altcoins começaram a subir. Portanto, eu provavelmente vou estar a olhar para ela, mas vou estar a olhar também muito para esta linha aqui a azul, porque se nós quebrarmos esta linha aqui azul e começarmos a fazer suporte, meus amigos, eu não sei onde é que a dominância vai parar. Para mim, o meu target continua a manter a minha posição, 53%, é o que está, 60%, mais ou menos aquilo que eu estava a pensar. Vamos ver. Meus amigos, espero que tenham gostado deste episódio, espero que coloquem um gosto, subscrevam o canal, vale a pena acompanhar aqui esta casa e vemo-nos numa próxima. Está bem? Tchau, tchau.